Boa noite, pessoal. Que prazer receber vocês aqui nessa noite. Oi, Wesley, tudo bem, querido? Oi, Doug, oi, Marcos. Pessoal, eu queria pedir uma gentileza para vocês. Olá, minha querida, tudo bem? Como é que tá, Kari? Vocês podem só sinalizar para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá bom. Tudo bem? Alguém pode me dizer? Oi, Su, tudo bem? Boa noite para quem está chegando. Vou esperar um pouquinho para a gente bater o nosso papo gostoso de hoje. Um papo sobre o poder da palavra, o poder da... Obrigada, Dani, por me dizer, Ângela também, eu agradeço muito. Que bom, Su. Hoje eu quero, na verdade, começar a trazer uma perspectiva que normalmente nós não abordamos no nosso dia a dia, que é o poder da palavra dentro da palavra. Nós falamos muito sobre comunicação, sobre os nossos silêncios, sobre aquilo que nós atingimos, e nós esquecemos em muitas situações que existem palavras dentro da palavra. É algo que normalmente ninguém nos diz, que ninguém nos ensina, que ninguém aborda no nosso dia a dia. E para começar a esquentar os tambores aí, eu quero explicar um pouquinho o que aconteceu em relação à escolha desse tema. Eu escrevi um texto, como escrevo toda semana, mas teve um especial na semana passada, que uma pessoa que sempre está comigo aqui no Insta acabou gravando o meu texto, ela fez um áudio do meu texto. E foi muito legal entender que o texto, ele toca quem escuta, mas quando ele volta para quem escreveu através da voz de uma outra pessoa, quando alguém lê o seu texto, essa pessoa também acessa o escritor de um lugar que o escritor também nunca imaginou que estaria sendo acessado. Então, a partir disso, eu gostaria muito de pedir para a Kari mandar a licitação, a solicitação dela para ela entrar aqui comigo, para que ela possa participar, um pouquinho que seja, e daí para eu poder introduzir aqui a participação dela. Kari, você tá aí, querida? Vamos lá ver a sua solicitação. Uma pessoa que de repente me lê, que eu não conheço, vai ser uma coisa inédita para todos nós, para mim, para vocês, e eu já estou recebendo ela aqui. Vamos ver se aparece a câmera dela aí. Kari, você tá aí, querida? Preciso que você abra a sua câmera para a gente poder te visualizar. Tá conseguindo visualizar agora? Pessoal, eu não estou vendo a Kari. Alguém tá vendo? Me ajudem. Acho que não, querida. Eu, pelo menos, não tô te vendo. Só tô te ouvindo. Tá conseguindo ligar a sua câmera? Então, eu vou te pedir uma coisa. Você sai e eu vou tentar colocar você novamente aqui, tá bom? Que ninguém tá conseguindo te ver. Você consegue sair da live? Sim. Tá bom. Daí eu vou tentar entrar de novo aqui contigo. Bom, pessoal, se a Kari por acaso não conseguir, a gente vai tocando por aqui. Eu quero contar para vocês, todo mundo conseguiu ouvir a Kari, mas não conseguiu ver a Kari. O que ela fez? Ela pegou um texto meu, ela leu o texto, gravou um áudio e mandou para mim. E a partir do momento que um texto meu chegou em uma pessoa que eu nunca havia estabelecido algum contato, ela leu, ela gravou, e o título do texto era Conte-me. Eu consegui entender como autora e como analista e como alguém que trabalha com a mente humana o alcance desse lugar chamado palavra. E essa palavra, ela tem muitos dizeres dentro dela. Dizeres que muitas vezes nós não conseguimos, de alguma forma, traduzir. Então, por exemplo, se eu falar para vocês agora aqui, vocês já pararam para analisar quantas vezes
alguém pergunta o seu nome ao longo da sua vida? Pensa, você vai se apresentar, você vai conversar com alguém, você vai ter uma primeira interação ou uma segunda em alguém que alguém esqueceu o seu nome, você está sempre repetindo. Você já parou para refletir sobre a história que está no seu nome? Sobre toda a perspectiva que quando nós falamos um conjunto de letrinhas que se torna uma palavra, essa palavra, de uma certa forma, é a nossa marca pessoal. E que muito antes de nós nascermos, nós já estamos inscritos por uma série de expectativas. Quando alguém escolhe o nosso nome, ele vem recheado daquilo que os pais imaginam, de heranças familiares, vem recheado de expectativas, de sonhos, de desejos, muitas vezes desejos até mesmo frustrados dos próprios pais, que pensam, eu não tive isso, eu não consegui isso, mas essa filha ou esse filho conseguirão. Então, nós somos inscritos pela palavra. E veja, a palavra, eu posso dizer um bom dia, pura e simplesmente para alguém, ou eu posso mandar um bom dia para alguém que eu amo, e esse bom dia é recheado de outras coisas dentro. Eu posso dizer um bom dia para o vizinho no elevador, ou eu posso dizer um bom dia para alguém que na noite anterior esteve comigo, fez amor comigo, ou celebrou comigo uma alegria, esteve num lançamento de um projeto meu, alguém que passou a noite estudando comigo para uma prova. É um bom dia com N diferenciais. Então, cada palavra das nossas interações, elas estão traduzindo coisas que a gente nem sempre se dá conta. Veja as crianças, às vezes a mãe está falando alguma coisa que aparentemente é doce, é legal, e a criança, de repente, do nada, e pergunta para a mãe se ela está brava. Ou seja, ela está percebendo algo no tom de voz e na palavra da mãe que não condiz com aquilo. Vá tomar seu banho pura e simplesmente. Tem uma raiva de por trás, porque a criança já foi insistindo que não queria tomar banho várias vezes. Por mais que a mãe segure o tom, a gente percebe que a mãe não está no tom afetivo para dizer, filho, vai tomar seu banho. Relacionamentos. Quantas vezes você recebe uma pessoa na sua casa, seu parceiro chega em casa, sua parceira, alguém que mora na sua casa, e você pergunta como foi seu dia? Foi ótimo. Só que você percebe que aquele ótimo não foi ótimo. Então, nós somos inscritos no mundo pela palavra. E hoje eu gostaria muito que vocês colocassem situações aqui em que vocês percebem que vocês não conseguem traduzir bem aquilo que gostariam de falar, ou perguntas sobre como vocês têm dificuldades com algumas questões do cotidiano de cada um de vocês, para que nós possamos, de alguma maneira, trabalhar a questão da palavra. Veja, eu posso ir num curso de comunicação para aprender a falar, mas eu não posso ir num curso de comunicação para aprender a sentir. Sentir é algo profundo, sentir é algo da alma, sentir é algo que traduz para além da palavra escrita a tudo aquilo, todo aquele signo, aquele significante, aquele significado que estão além do que está sendo dito. A poesia, da qual eu gosto de me apropriar no meu dia a dia para interagir com vocês, eu vou contar um segredinho para vocês aqui que muito me surpreendeu. Quando eu comecei o meu Instagram, que eu comecei a fazer minhas primeiras poesias, eu confesso a vocês que eu tive uma visão bastante machista do que seria o aceite dos meus textos. Para minha surpresa, os homens gostam de poesia tanto quanto as mulheres e comentam os textos muitas vezes até mais do que as próprias mulheres. É como se a sensibilidade estivesse ali, mas o homem não pudesse se autorizar a ser sensível na sua fala por uma questão muitas vezes de criação. E daí nós vemos muitos problemas relacionais no dia a dia, porque existem palavras que parece que não deveriam ser ditas por um homem ou por uma mulher. Uma mulher, quando está irritada, muitas vezes, né? Ela tem uma dificuldade, às vezes, de falar aquilo com calma, sai de um jeito agressivo, porque parece que do jeito agressivo ela vai se fazer ouvir melhor. Quando, na verdade, é o nosso mundo que precisa ser traduzido, né? O amor, por exemplo, o amor sabe disso. Quando você fala de amor com alguém, a palavra acessa alguma coisa em você que muitas vezes no dia a dia você não consegue acessar.
por mais que sejam as mesmas palavras, de alguma maneira alguém diz você é bonita. Mas de repente alguém diz você é bonita quando você acorda, você é bonita sem maquiagem, você é bonita quando você sorri, você é bonita quando você corre descabelada pela casa, você é bonita quando você é engraçada. Percebe? É uma palavra que ela vem transbordando espelhos diferentes para nós, por mais que essa palavra esteja dizendo para você que você é bonita. E quantos de nós temos dificuldade no mundo atual de falarmos coisas para as pessoas porque a gente não se sente no lugar de fala, como se diz por aí. Você falar para alguém que você ama, a sensação que você tem que você só pode falar para os seus pares que você ama alguém, que você só pode falar para a pessoa que se relaciona com você. Mas e se você faz para um amigo? Você não pode ter um amor? Esse amor não pode ser traduzido de várias formas, com cuidado, com um jeito diferente de falar, com uma amiga. Então hoje eu gostaria muito de perguntar para vocês aqui o que vocês entendem que de alguma forma às vezes é difícil para vocês acessarem como palavra. Quais são as dificuldades de vocês? O que vocês gostariam de levar hoje daqui? Que vocês acreditam que possa ter um problema com a palavra de vocês? O que vocês não conseguem traduzir para os outros? De que maneira, de repente, eu posso alinhavar com vocês algumas dificuldades? O que vocês gostariam de aproveitar nesse momento? Sabe aquela coisa assim? Às vezes a pessoa faz a comida e ela diz: gostaram da comida? Vocês percebem que nessa pergunta não é exatamente só sobre a comida que a pessoa está se referindo com a palavra? No fundo, ela quer um pouquinho mais do que aquilo. Ela quer ser validada, ela quer ser valorizada, ela quer ser agradecida, ela quer ser colocada num lugar de importância, porque ela cozinha bem, porque aquele é o jeito dela amar, porque é só ela que faz aquele prato, porque todo mundo estava esperando por aquele momento com ela. Então, veja, é nessa linha. O que você acredita que, de alguma forma, você sinta que você gostaria de perguntar? Eu vou deixar aqui aberto para vocês nesse momento e gostaria de saber também de onde vocês falam. Se vocês pudessem contar um pouquinho para mim com o que vocês trabalham, para eu entender o que trouxe vocês aqui esse dia 26 de junho de 2024 para falar de algo que parece tão óbvio, mas que na verdade é tão mais profundo, que é a questão de usarmos as nossas palavras no dia a dia. Gostaria de ouvir, saber de vocês um pouquinho agora. Então, gente, olha que bacana, gostaria de saber o que a Mari, a Benícia, a Karina, o que vocês gostariam de perguntar, aproveitar aí que a gente estamos juntos nessa noite aqui, o que vocês gostariam de saber, né? Tem a Luana, a Josi, o Ricardo, Fernando, e aí vai, gente. Tô aqui toda ouvidos. Oi, Ricardo. Ó, Ricardo, que tá falando difícil, hein? Gente, eu conheci o Ricardo no livro Mulheres às Avessas pessoalmente. Ele tá comigo, ó, anos seguindo o meu trabalho, viramos amigos e ele tá aqui. Difícil, né, Ricardo? O que você acha, Ricardo, na tua vida aí que a palavra enrosca ou que a palavra traduz? Onde ela te ajuda e onde ela te atrapalha? Eu gostaria de saber. Califórnia, vinhos. Oi, Flávio, tudo bem, querido? Você por aqui? Como é que tá a sua namorada aí? Gente, o que vocês acreditam que a palavra seja tem um peso diferente que você acredita que você ainda não desenvolveu? Gostaria de saber de vocês. Estão com dificuldade até de traduzir em palavras, é isso? A live é para vocês. Aproveitem. É verdade, não é fácil, né? A gente se enrosca até na hora de fazer perguntas. Vocês vejam que não é fácil. Vamos lá. Sou a Conceição de São Paulo, tenho um pouco de dificuldade de dizer não e manter esse não. Puxa, que pergunta fantástica para a gente começar, né? Você veja o que ela está falando. Para além de falar o não, ela está falando da dificuldade de sustentar.
que é uma das coisas que eu vejo em terapia mais recorrentes, né? Às vezes até a pessoa fala o não, mas depois ela volta, ela não consegue. E o que é sustentar o não? Sustentar o não é você, de uma certa maneira, sustentar uma coisa chamada desconforto. Quando eu digo não para alguém, de alguma maneira eu estou abrindo um canal para essa pessoa ter um olhar diferente sobre mim, um olhar que eu não controlo. De repente eu quero que ela me ache bacana, mas não, ela não vai me achar bacana e eu vou ter que sustentar o desconforto. Então, quando eu tenho muitas vezes dificuldade de falar não, na verdade eu estou com muita dificuldade de desapegar da minha imagem e permitir que o outro pense o que ele desejar de mim. Diferente a gente ter um carinho com alguém, que a gente diga, olha, desculpa, não foi o que eu quis dizer, a pessoa, né? Foi um momento que você estava em uma comunicação com a pessoa. Agora, quando você está falando não, é por algum motivo, você está colocando aquele limite. Então, essas dificuldades que a palavra não sustenta estão muito mais atreladas em muitas circunstâncias à nossa dificuldade de sustentar a angústia do outro, não pensar aquilo que eu gostaria que ele pensasse sobre mim. Olha que loucura. E isso tem muito a ver com a inscrição da palavra até no nosso corpo. Porque, veja, quando nós somos desejados pelos nossos pais, que eles querem engravidar, que eles querem nos ter, que eles querem nos acolher, nós aprendemos da importância do desejo para existir. E o que é mais angustiante do que você sentir que você corta muitas vezes esse vínculo de desejo, do outro querer desejar ser seu amigo, do outro querer estar ao seu lado. Então, muitas vezes, quando a gente fala um não, a gente corre esse risco de se sentir não tão desejável. Uma premissa básica até de sobrevivência, até as crianças sabem disso. Filhos, muitas vezes, que a gente diz que não foram desejados, muitas vezes sabem as correntes que arrastam ao longo da vida, né? Por isso que eu digo que é difícil, mas é importante, porque quando eu digo não, eu também estou sustentando a possibilidade de compreender quem de fato está ao meu lado, porque gosta de mim apesar do meu não, e de quem está ao meu lado que só quer o meu sim, porque é uma questão de tirar assim, algum tipo de proveito, não de uma relação. Então, sustentar o não muitas vezes é um bom filtro, e eu acho que seria uma coisa legal para todos vocês pensarem. Aí é que ele está perguntando como na atualidade podemos ter uma comunicação assertiva? Pergunta de milhões, que eu diria, se você quiser ter uma comunicação assertiva hoje, você pode comprar uma camisa de força junto. Porque as coisas estão tão confusas que eu acho que tudo que a gente não consegue muitas vezes é ter uma comunicação assertiva, porque nós não temos, gente, uma escuta assertiva. As pessoas estão impacientes, intolerantes, está tudo muito polarizado. É muita falta de uma condição de entender que o outro é diferente, que a gente vai sustentar uma posição diferente. Então, eu diria que a comunicação assertiva, se eu posso dizer algo a você, é você manter a sua consciência tranquila com os seus valores. É aquilo que você pode manter, como eu disse isso, tentei fazer a transformar as minhas palavras da melhor forma possível para o outro entender. E se ele fez questão de não entender ou não compreende, eu até posso ressignificar a forma que eu falei, mas a partir dali, não fique nessa. Fale, viva de acordo com essa linha aqui, né? Que é entre o que você pensa, o que você sente, a sua consciência. Isso é ser assertivo, é poder dormir com a cabecinha no travesseiro bem, sabendo que você tentou dar o seu melhor e cada um vai conseguir entender até onde o pé alcança. Ricardo falando, sou vendedor, falar é uma necessidade básica. É, Ricardo, mas falar todo mundo fala, né? Mas o vendedor mesmo é aquele que ele não vende só o produto, né? O grande vendedor é aquele que ele sabe um pouco do cliente, sabe que o cliente tem o filho que fez vestibular, você vai perguntar do filho dele, sabe do cliente que comprou a casa nova, porque no fundo nós podemos vender coisas, mas são as conexões, é aquilo que de alguma maneira me leva para além daquilo que eu oferto ao outro, que traduz aqui uma química emocional, uma química mental. Se eu estiver aqui com vocês agora
e eu não estiver 100% com vocês, vocês vão sentir. Quem daqui nunca foi, por exemplo, atendido em uma loja, por um profissional da saúde, em algum lugar que você vê que o outro está te atendendo com muita má vontade? Ele até está falando com você, mas a palavra que ele usa para falar com você, ela está vazia. Ela não está inscrita no desejo de te entender, ela não está inscrita em te olhar para além de você. Então é dessa palavra que eu falo. Casamento, gente, é muito isso. Relacionamento, sociedade, né? Se você está falando com alguém e a pessoa não está interessada de verdade, se ela te devolve palavras vazias, é impressionante como a gente percebe. E Dinete diz, a palavra tem muito poder, sem dúvida. Vamos ver o que, que tem aqui. A Angela tá falando, é muito difícil falar não mesmo. É, querida, é muito difícil a gente desapegar dessa nossa imagenzinha aqui, né? A gente passa o batonzinho, põe o brinquinho, os homens se arrumam, põe sei lá o quê. Mas tem uma coisa por trás disso tudo, que somos nós. E se a gente não tiver em paz com a nossa palavra, ela nunca vai sair do jeito que nós gostaríamos. Ela estará inscrita na nossa insegurança, ela estará inscrita na nossa forma de querer sempre agradar, na nossa forma de querer sempre, de alguma forma, controlar o que o outro pensa, que nada mais é, por exemplo, a relação do dependente emocional circula muito por aí. O dependente emocional, por exemplo, ele não consegue conversar com o outro. Ele está o tempo todo tentando sentir a reação que o outro tem sobre aquilo que ele fala. Ou seja, ele é sequestrado da própria subjetividade. Quando eu consigo conversar com alguém verdadeiramente, que eu vou me colocando de fato com aquilo que eu sinto, que eu estou realmente sendo real, verdadeira, a gente começa a estabelecer uma troca e não uma relação de controle, que é o que acontece em muitas relações, especialmente nas comerciais, né, gente? Também acontece bastante. A Sueli está falando que reflexão, sim, é difícil falar alguns sentimentos hoje. Até falei isso com uma amiga. Veja, pessoal, hoje ainda eu estava falando com um amigo que eu gosto demais e eu disse para ele que eu só brinco com as pessoas que eu amo. O que que é brincar? Se a gente pensar uma criança, ela não vai chamar alguém para brincar com ela, alguém que ela não goste. Mas o que que faz uma criança gostar de alguém? É o fato dessa criança se sentir relaxada ao lado de alguém, dela poder rir ao lado de alguém, dela poder se soltar, dela poder falar as coisinhas que ela gosta, dela não se sentir cerceada, né? Quando crescemos, nós não crescemos tanto assim. Muitas vezes a gente cresce de tamanho, mas os nossos pezinhos continuam bastante, eu diria, infantis, no sentido mais gostoso da palavra. A gente pisa nisso no mundo, que é o jeito que a gente quer se conectar. Não tem coisa mais gostosa que você não precisar ficar cuidando de tudo que você fala ao lado de quem você está. Você poder falar o que você sente sem medo de crítica. E o brincar entra muito nesse lugar. Você pode ver uma das primeiras coisas que um casal perde quando está indo para o caminho de uma separação é o humor. O humor, gente, ele é um termômetro incrível, porque o humor e o brincar trazem a palavra justamente para esse lugar em que ela pode florescer do jeito mais bonito dela, com a verdade dela, relaxada, tranquila. A gente brinca quando a gente está relaxado. Então você pode perceber, por exemplo, se a gente está, por exemplo, numa apresentação de um doutorado, você está ali tentando falar palavras muitas vezes, né? Usar até alguns jargões que distanciam muitas vezes até a tua tese de doutorado daquilo que você sentiu escrevendo ela, porque você tem que ser muito rígido com as palavras. Você não está livre para falar. E essa intimidade, ela só acontece na medida que nós realmente sintamos essa conexão entre a alma da gente e aquilo que a gente está falando. Vamos lá, vamos ver. Hum. Gente, vocês estão tão tímidos hoje, eu tô achando tão curioso a gente falando aqui das palavras e, nossa. Pois é, a Karen não conseguiu entrar mais, que pena, mas vamos lá.
A minha mãe disse que assim, quando eu não gosto de algo, eu fico calada, não falo, eu fico muda. Olha que exemplo interessante, né? O bico estica, a palavra é engolida e a gente não consegue muitas vezes traduzir mais nada. Por isso que eu digo, quando você vai fazer uma crítica a alguém, não comece com a crítica. Quando você vai falar uma coisa difícil com a pessoa, primeiro acesse o coração dela. Se você chega com uma pessoa numa voadora falando coisas horríveis para ela, daí você quer que ela te entenda? Que tipo de palavra que você está usando? E veja, para quem que a gente conta os nossos segredos? Você já viu aquelas pessoas, né, que às vezes vão fazer compras e contam a vida inteira delas pro vendedor? Coitado do vendedor, né, gente? Elas estão lá fazendo compras, começa a contar tudo pro vendedor. Essa pessoa, ela não está conseguindo filtrar o lugar que ela deposita as palavras. As palavras são joias. As palavras são aquilo que existe de mais precioso desse tipo de palavra que a gente está falando hoje. São recônditos que a gente só abre para alguns, elas não são palavras ditas ao vento. Né? Assim como a gente não sai por aí dizendo para todo mundo que ama, a gente também não sai por aí contando tudo das nossas vidas. Porque é justamente esse lugar da preciosidade. Eu vou entregar minha intimidade, eu vou entregar certas palavras para certas pessoas. E aí que está o sagrado da palavra. Dessas palavras que estão dentro das palavras que eu estou traduzindo hoje aqui na nossa live. A palavra sagrada, a palavra bonita, a palavra que eu falo na minha terapia em voz alta, por exemplo. Quando eu falo em voz alta, eu estou fazendo o quê? Eu estou elaborando sentimentos. Eu estou falando em voz alta coisas que às vezes no dia a dia eu não falo para mim. Eu posso fazer isso com o meu diário, eu posso fazer isso com o meu terapeuta, eu posso fazer isso, organizar isso de uma maneira que, né, numa leitura, eu posso me gravar falando e me ouvir depois. Muita gente faz isso com o WhatsApp, grava a mensagem e depois se ouve. É muito curiosa esse trabalho da própria voz. Já viram essas pessoas que estranham a própria voz? Se você tiver esse problema, quando você enviar um áudio, escute o que você está falando no áudio. Às vezes essa familiaridade com a tua própria palavra. Vamos lá. A Franciele está falando, quando eu digo que não preciso de filho para nada, outras pessoas me machucam, mas é só uma opinião minha. Então você está falando de alguma coisa que talvez você esteja elaborando, né? Talvez seja sua maternidade, talvez seja o desejo de você querer estabelecer algum vínculo diferente, talvez de não querer se adaptar ao meio, nas regras, tenho que ser mãe, tenho que ter filhos. Mas cuidado para quem você fala isso, né? Muitas pessoas não vão entender suas escolhas e o caminho é só seu. Vamos ver lá o que mais. Gente, vamos ver. Oi, tem um monte de gente acenando aqui. Olha, a Márcia tá falando assim, muitas vezes as minhas respostas são muito agressivas. Como mudar? Por que que você, às vezes, ao invés de você só responder, quem sabe se em algum momento você se sentir um pouco acuada ou não sentir que não está sendo bem compreendida, você peça para as pessoas reelaborarem o que elas estão falando. O que que você quis dizer com isso? Por exemplo, pode ser um instrumento importante. Porque daí você suaviza um pouco, talvez, o teu jeito de ser, você vai pensar, o outro vai ter que elaborar melhor o que te disse, né? Eu não sei em que circunstâncias que isso acontece. Mas se você percebe que são muitas pessoas sinalizando isso para você, é importante você realmente levar em conta se talvez existam formas mais tranquilas, talvez um respirar antes, mas veja o teu vocabulário que você usa. Perceba se não existem palavras que talvez estejam inseridas no seu cotidiano que não soem bem para os outros. Às vezes o ajuste é fino, o ajuste é pequeno, mas já muda tudo. E eu digo que as relações valem isso. Mesmo relações, às vezes, com as quais a gente não se dá tão bem, mas você se desenvolve através desse não tão bem. As pessoas difíceis na nossa vida, curiosamente, elas, pelo menos para mim, eu vejo assim, nossa, tem gente que é tão difícil a gente se conviver e é ali, naquele terreno que eu tenho que arar mais, que eu vou vendo quem eu sou. Não deu certo arando por aqui, trabalhando por ali. A gente se desenvolve, gente. Isso é feito um exercício físico. Às vezes eu não vou
muito bem numa coisa, eu faço aquilo por um tempo, eu não vou fazer para sempre, eu não preciso conviver com aquela pessoa para sempre. Mas talvez naquele exercício eu tenha que ter uma habilidade que eu vou usar em outro. Com aquela pessoa difícil, talvez eu desenvolva um jeito de raciocinar diferente. Veja que palavras são essas. Olha o que a Mary está falando. Acho que não passo credibilidade, pois sempre acabo voltando atrás quando inicialmente havia dito um não. Nossa! Tô aqui pensando. Veja, se você voltou atrás, é porque você não deveria ter dado um passo à frente. E se você está dando um passo à frente e vive retornando, é porque provavelmente, uma coisa para você pensar, você esteja respondendo as coisas com uma velocidade muito mais rápida, né, do que aquilo que o teu coração concorda. Então, para você, eu diria, pense, vou, né, antes de falar, diga, vou pensar. Posso te responder depois? Posso te mandar uma resposta amanhã? Né? Então, eu digo isso até às vezes para quem vai fazer compras. Se você é uma pessoa muito impulsiva, muito, né, consumista, vai na loja, olha, mas não compra no dia. Vai para casa e pensa, não passa, deixa o cartão em casa. E eu digo, deixa a decisão em casa. Deixa a decisão para daqui a pouco. Elabora, né? Porque às vezes é na impulsividade da ansiedade de você querer agradar ou responder, porque acha de alguma forma você rotulou essas palavras aí como tendo que ser rápidas. Talvez o recuo seja esse, seja você tomar um fôlego, pensar um pouquinho mais. Você vai ver que talvez dê uma diferença enorme. Marcos Manfredi está falando: escuta, empatia, evitar sarcasmo, entender a necessidade de encontrar um caminho juntos. Que lindo, Marcos. Isso aí. Eu sempre digo assim, ó, piada boa é aquela que a gente ri junto. Piada ruim é aquela que a gente ri do outro, né? Se o outro tá fazendo piada sobre ele mesmo e tá gostoso, às vezes tem aquela maniazinha. Eu, por exemplo, sou super atrapalhada, né? Então, agora mesmo eu tô recuperando de um negócio de esporte. Vira e mexe, acontece essas coisas. Então, é meu jeito. Então, a pessoa chega e diz, ah, e aí? Machucou o pé, né? Mas você é toda atrapalhada é uma coisa. Agora, é diferente a pessoa chegar, pô, mas você, hein? Nossa Senhora. Então, você veja, a gente pode brincar, a gente pode falar. Às vezes, aquele jeitão de cada um, a brincadeira de cada um, você só tem com aquela pessoa, a brincadeira, às vezes é uma coisa até íntima entre vocês, é uma conexão. Então, é muito bonito isso que você falou, né? Essa coisa do sarcasmo, do deboche. No meu livro Amor Sustentável, eu tenho um dos capítulos, eu falo justamente sobre a questão da relação a dois, o como as piadas, o deboche afastam, né, gente? É uma coisa é ruim, porque é uma coisa que vem com o tempo. Quando você está começando uma relação com alguém, você normalmente faz uma aproximação gostosa com a pessoa usando palavras legais. Por que que depois esses comportamentos de folga entram com deboche? Você veja, é até uma traição da própria relação, né? Porque por que que mudou? Por que que não continua esse afeto gostoso para além né, do tempo, da convivência? A Su tá falando exatamente. Eu, tipo, evito até falar, eu acabo mandando algumas palavras, porque as pessoas não entendem seu posicionamento. A gente se posiciona, a gente não vai, né, gente, ser assertivo sempre, chegar no coração do outro sempre, mas o importante é a gente saber que a gente teve a intenção de dar o nosso melhor. Isso já é muito legal. Uma pergunta: as pessoas estão mais egoístas, interesseiras ou seriam individualistas? Olha, eu acho que as pessoas sempre foram o que são. Eu não tenho assim muito esse romance da era moderna. O que eu vejo é que hoje com a rede as pessoas estão numa condição de né, de expor mais a sua velocidade, que talvez aquilo que a pessoa fosse demonstrada ali meses, ela demonstra em semanas. Quem é bom caráter vai ser bom caráter em 1850 ou em 2024. A consideração é uma coisa que a gente vê menos, porque talvez a velocidade, o descarte seja muito mais fácil hoje em dia.
Então, a velocidade eu acredito que tá maior, mas caráter, gente, é uma coisa que é a joia mais incrível, mas área e as palavras transpiram. Se a gente prestar atenção, por exemplo, a gente quer conhecer alguém, muito melhor do que ouvir o que a pessoa fala de si, é ouvir o que ela fala dos outros. Aquilo que eu falo do outro, muitas vezes, denuncia muito mais a minha forma de ver o mundo, de entender como que a pessoa, o que que a pessoa tende a observar no mundo. Ela está sempre olhando para aquilo que falta, para o negativo, para o pior. Ou ela tem a capacidade de, apesar do pior, ter uma relação de harmonia com a própria vida, de enxergar algo além. Pessoas são difíceis? São, mas todos, né? Então a gente consegue entender melhor o ritmo. Vamos lá. A Leila está perguntando: é necessário que o não seja seguido de alguma explicação? Eu penso que o não, ele pode ser seguido de alguma cordialidade, quando é uma relação mais fria, uma relação que, né? Hoje mesmo eu recebi um convite que não cabia na relação que eu tenho com a pessoa, foi totalmente fora de contexto. E eu expliquei a ela, disse não, sustentei o meu não, dei uma leve explicação, né? Uma pessoa que entrou num espaço que não era o dela. Agora, se eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, de repente, e ela casou, ou tá casando, e ela me convida para ir, eu não vou no casamento por N situações, e eu sou uma pessoa que, né, que gosto mais dela, uma pessoa muito importante para mim, aí vale uma explicação. Eu entendo que o não como explicação tem um tom de educação para alguns, e que o não mais explicadinho tem um tom de amor para com outros. Vai depender muito do vínculo relacional que você estabeleça com algumas pessoas. Vamos ver aqui. Eu não sei de qual pergunta, mas tem alguém falando que essa é uma boa pergunta. Vamos lá. Obrigada, Su. Ricardo, que bom que você está aqui, querido. Palavra dita, viu? Muito bom. Não estou conseguindo ver todo mundo que está aqui, tá, gente? Porque vai subindo, eu não dou conta, mas cada um de vocês, gente, hoje é uma presença muito importante para mim. Eu queria muito que vocês soubessem disso. Muitos dos meus textos são palavras de vocês que chegam até mim, vivências de vocês que vocês me emprestam que eu não tive, dúvidas de vocês que muitas vezes não fazem parte ainda do meu repertório e que a pergunta tão bem colocada enriquece tanto o meu estudo, me move tanto para um lugar de eu querer trazer algo para vocês. Então, a palavra de vocês, quando vocês mandam pelo direct, algum comentário, alguma coisa, ela entra nos meus avessos e produz conteúdo, né? Eu achei até engraçado. Esses dias uma pessoa disse: Nossa, Lígia, como é que você tem essas ideias para escrever? Porque a gente vê que tem coisas que você não viveu, a gente não tem como viver tudo. Muita coisa vem na minha clínica, né? Com as vidas abençoadas aí que chegam até mim, porque é sempre uma riqueza muito grande atender pessoas. A gente, como analista, aprende muito. Mas uma grande parte disso tudo também, gente, é aqui com vocês com toda certeza. A Mari tá falando, acho que falta muito nos dias de hoje a boa e velha empatia. Bom, você, Mari, sabe muito bem disso, nós nos conhecemos. A Mari, gente, uma médica que eu admiro demais, assim, a carreira dela, uma pessoa que, na época do Covid, eu posso tirar o chapéu porque ela fez, viu? Eu teria que fazer uma live sobre ela, muito interessante a história dela. E ela tá muito habilitada a falar disso, né, Mari? Porque essa coisa da gente se colocar um pouquinho, que seja no lugar do outro, para tentar ouvir um pouquinho do lado de lá e não só do lado de cá, ajuda, né? O excesso de empatia é ruim, mas a falta de empatia, a gente ela faz isso aqui, ó. E se faz isso aqui, eu vou escutar, mal vou ouvir o que está sendo dito. Imagina o que está dentro da própria palavra, que precisa muito mais sensibilidade ainda. Você tem toda a razão. Vamos lá, que mais? Gente, que delícia vocês estarem aqui. Que gostoso. Conceição tá falando, vamos ver. Obrigada por responder, Lígia, te ouvir, falar com tanta simplicidade, propriedade e clareza, um presente mensurável para nossas almas. Ah, querida,
Isso aqui, para mim, é da ordem do impagável. Não tem pagamento, tem valor, né? Vamos crescer junto, crescer junto é sempre melhor. A gente amplia o vocabulário das palavras, né, gente? Das que a gente sabe e das que a gente sente. Você acha que é possível pessoas, como é que é? Americanas tornarem um pouco semelhantes a nós brasileiros de alguma forma branda? Gente, será que eu tô entendendo a pergunta? Você acha que é possível pessoas americanas tornarem um pouco semelhantes a nós brasileiros de forma branda? Olha, eu não sei o que você está querendo dizer exatamente com isso. Me parece que é uma questão mais cultural, é isso que você quer saber? Mais empática, talvez, né? Que o americano é mais prático. Depende com quem elas convivem. Eu digo que existe uma coisa que é você se relacionar com as pessoas, você tem que ter intencionalidade. E para além dos americanos, dos europeus, o que quer que seja, hoje eu atendo muitos expatriados, então eu vejo como nós brasileiros temos um jeito muito único de se relacionar no mundo, né? Muita gente fala, ah, brasileiro é entrão, brasileiro é isso, é aquilo. Gente, olha, eu viajo, eu atendo pacientes, eu leio bastante. Pessoas entronas, pessoas que falam muito em qualquer lugar do mundo. Mas nós brasileiros, nós temos sim um feeling diferente, uma empatia, uma coisa que me faz ter muita felicidade de ser brasileira, que aquece muito o meu coração. Eu não tenho complexo de vira-lata de dizer que, ah, brasileiro isso, brasileiro aquilo. Problemas, gente, existem em qualquer lugar do mundo. E se esse americano casar com uma brasileira, talvez ele tenha uma chance maior, né? Vai aprendendo algumas coisas com a gente aí. Ah, mais empáticas, sem dúvida. Eu acredito muito que o exemplo tem força, né? Isso vale para tudo, isso vale nas relações, isso vale na política, né? Que eu penso que o Brasil tem uma grande dificuldade histórica aí de ter pessoas que inspirem a própria população para um lugar melhor. Isso vale para as relações filosóficas, você consegue, por exemplo, ensinar um aluno com empatia do lugar que ele está te perguntando, não só do teu lugar de saber. Então, eu acredito que isso faça muita diferença, sim. Boa noite, Estavam. Vamos lá, daqui mais. Bom, gente, se vocês não tiverem mais perguntas, não sei, vamos lá. Oi, Douglas, tudo bem? Como é que você tá, querido? Douglas, gente, ele mora no Rio, é uma figura. E também vive aqui na nossa conversa aqui de lives, e virou um amigo. E ele brinca sempre comigo, vocês já devem ter visto. Ele sempre fala, você que mora nesse lugar frio, no sul, use meias. E virou uma piada entre a gente. Então, às vezes eu digo, aqui tá tudo bem, tô usando meias, né? Porque, imagina, né, gente? Pessoal que mora em lugar quente, a gente que mora em Curitiba. E você veja, as palavras, né? A meia virou uma coisa diferente, né, Douglas, entre nós, que virou um meme, né? Uma coisa engraçada. E ele tá falando: aprendi pelas consequências nos outros e em mim mesmo. O poder o poder acho que é do que é dito, do que é tido. Pode ter. A palavra acaricia ou fere. Talvez eu tenha aprendido a ser mais silencioso sem apagar minha chama. Que bonito isso. Isso tem muito a ver com um processo terapêutico. Não só na terapia, o processo terapêutico conosco no dia a dia. Porque na medida que eu silencio em certos momentos estratégicos, a palavra está trabalhando aqui dentro. E depois ela é devolvida em muitas situações com muito mais propriedade, né? Então, isso que você está falando, esse teu silêncio talvez faça muito mais barulho do que você falar sempre, né, Douglas? É uma habilidade que eu penso que tem nome de maturidade. A gente, na medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai ganhando rugas, mas vai ganhando silêncios também. E os silêncios são muito bons na construção das palavras, que é até o ato de pensar mais para falar, de devolver perguntas, de não responder tão rapidamente como a gente falou há pouco, né? Isso é muito, muito sábio, querido. Só para te avisar que tá frio, viu, Douglas? Ai, ai.
Gente, chamem pessoas, essa live é um grande aprendizado. Ah, querida, obrigada. Que delícia ver essas palavras. Essa live vai ficar salva, preciso muito resumir com calma. Que bonito. Olha, eu sou bem atrapalhada sempre com essa questão da live. Vou ver se eu consigo salvar, vou deixar, tá, gente? Vou fazer de tudo. Minhas palavras dizem que sim, vou ver se os meus dedinhos veem onde que eu salvo. Se alguém tiver alguma dica, agradeço. Oi, nossa, meu pai na live, gente. Olha, pai, te amo. Te amo em público, te amo no privado. Obrigada por tudo sempre. Minha mãe também tá aqui. Ai, gente. Pai, mãe, te amo, viu? Não tenham vergonha de falar que vocês amam as pessoas, gente. Digam, digam, é muito gostoso. A gente tem que dizer que ama, gente, porque tá muita gente falando que odeia. A gente tem que fazer um contraponto. A gente tem que ser notícia boa. O jornal só fala notícia ruim, nós temos que ser notícia boa. A gente tem que ser notícia boa para o mundo, para as pessoas. Por isso que eu não desisto da poesia. Viu, gente? É isso aí. Oh, que pergunta interessante da Cláudia. Olha que legal. Energia é diferente de agressividade na fala? Totalmente. Totalmente. Você falar, e aí entra uma coisa que é você falar firme e você falar com propriedade e você colocar limites, às vezes, em situações difíceis. É diferente de você agredir. Agredir é um ataque. Falar firme é limite. E o limite, ele é desejável em muitas situações, né? Porque a gente pode ter empatia, mas a empatia não pode dar direito ao outro de ele, né, passar da linha geográfica do meu coração. Daí a gente diz, ó, até aqui você pode vir, aqui não. E você pode dizer isso de um jeito firme, né? Por que que você acredita que você possa me dizer isso da forma que você está falando? Percebe? É diferente eu dizer calha a boca. Por que que você acredita que você pode, de alguma maneira, ser agressivo comigo? Quando que eu te dei esse espaço? Por que que você não está falando de uma forma mais adequada? Em algum momento eu já te tratei assim, para você estar se dando o direito de me tratar assim? Entende? Você está colocando o limite, mas não sendo uma pessoa agressiva. Você está tendo uma energia firme. Espero ter explicado isso de alguma forma. Vamos ver o que mais. A minha mãe dá respostas agressivas, mas diz que o jeito é o jeito dela falar. Para pessoas que dão respostas agressivas, a gente não dá plateia, a gente dá silêncio e toma um ar e entende? As pessoas têm que entender a diferença. Se você voltou atrás é porque não deveria ter dado um passo à frente. Forte, sim, querida. E a gente tem que pensar. Eu já vi gente falando até que aceita casar na hora do ímpeto e nem gostava da pessoa. Daí vem para terapia para arranjar forças para romper, né? E a gente sabe que às vezes as consequências são maiores. Às vezes um não na hora certa, gente, resolve tanta coisa, evita tanto problema, evita tanto desconforto, dói. Às vezes o não dói isso e o sim na hora errada dói isso, depois para arrumar. Pensem nisso, a importância de você saber falar um não. Oi, Lígia, falo de Fortaleza, Ceará, e acompanho o seu trabalho tem bastante tempo. Adoro. Sobre a live, pode falar algo sobre a banalização das palavras? Olha, acho que os haters são pessoas que banalizam, alguns meios de comunicação banalizam, algumas pessoas que não valorizam os nossos sentimentos banalizam. E nós não podemos beber de fontes que a gente não saiba que tem, de qual é a procedência, cuidar com a literatura, né? Temos que cuidar muito com os cursos que fazemos, com as plataformas que assinamos, as nossas leituras, quem são nossos mestres. Sempre olhar, sempre procurar saber se você está procurando um profissional, se a vida pessoal dele tem coerência com o que ele faz. Porque tem que ter um mínimo de coerência.
né? Se eu sou uma analista e todo mundo me vê todo final de semana enchendo a cara num bar, e eu quero daí trabalhar como analista, eu não tenho que ser perfeita, mas eu tenho que ter uma coerência, eu tenho que estar alinhada, tem que ter propósito coerente. Isso com que você lê, com que você aprende, com quem você fala, com quem você traz para dentro da sua casa, na casa de quem você vai. Porque as palavras escritas, elas estão sendo ditas, mas elas também têm que ser acompanhadas do que está sendo feito. Então, a banalização, muitas vezes, ela não diz respeito só à conversa, ao falar. Muitas vezes a banalização, ela é feita naquilo que as pessoas te induzem a fazer sem que você perceba. Então, a gente tem que cuidar muito das nossas companhias, com quem que a gente compartilha a nossa intimidade, né? Porque são esses lugares que acabam nos levando para construções psíquicas novas. Se eu vou aprender uma coisa nova, eu tenho que saber com quem que eu estou aprendendo. O que que isso vai me influenciar? São as palavras não só ditas, mas que elas vão entrando na nossa intimidade. Gente, já são 20h24. Eu preparei um texto para vocês, daqui a pouco eu tenho que ler para encerrar. Mais alguma pergunta, queridos? Ai, que bom, queria saber que tá legal a live. Fico bem feliz porque, né? A gente tá aqui. Ai, Douglas, você continua me chamando doutora, Douglas? Não vou mais falar com você. Ai, esses meus amigos. Te encontra às vezes? Ai, Cris, você me encontra. E sempre quero abraço, hein? Gente, eu sou super Tati, eu preciso do abraço. Se vocês me encontrarem em Curitiba e não forem falar comigo e me der um abraço, eu não converso mais. A Leila tá falando, ouvir você, ler seus textos é sempre maravilhoso. Obrigada pela resposta. Obrigada você, querida, pela companhia. A Regina Favalli. Lígia, ai, cadê? Gente, por favor. Cadê a pergunta? Tá subindo um monte de pergunta aqui. Sobre não sustentar o não porque o coração não estava preparado, mas às vezes o nosso coração é burro mesmo. Em algumas questões, somos obrigados a contrariá-los. Sou mestre nisso. Mas a gente tem que, de vez em quando, bater um papo com o coração, porque colocar a conta no coração que ele é burro, muita responsabilidade pro coitado, né? Nós temos muitas vezes que bancar, sim, o desconforto, faz parte, bancarmos as palavras, sustentarmos. Isso é como uma dieta que você quer emagrecer, você tem que bancar o desconforto da fome. Você quer aprender, você tem que, muitas vezes, bancar o desconforto de renunciar aos seus finais de semana. Eu, como escritora, muitas vezes tenho que bancar o desconforto até do cansaço, porque você está ali justamente naquele momento que a cabeça está desenvolvendo. Às vezes não é a hora que você gostaria de estar dormindo, mas, né? A Mara tá sinto falta de quando você falava no Bom Dia Paraná. Ai, querida, eu também. E era tão bom. Vocês eram baratos, que vocês mandavam sempre umas perguntas legais. Mari, querida, não tem nada para agradecer, viu? Você sabe que é verdadeiro, é uma coisa muito do meu coração por você. Eu admiro muito você sempre. Ted, oi, querido, tudo bem? Ai, minha xará Lígia aqui. Tem um monte de Lígias aqui. Tô achando que isso é tão bom. Gente, eu tô com medo que o Instagram derrube a gente. Oi, Andréia. Andréia também é do Rio, querida. Que saudade. A gente fazer encontro juntos. Gente, a Andréia é uma educadora que eu amo. Super delícia. Ai, Andréia, vamos marcar que eu vou pro Rio. Tô morrendo de saudade de você, dar aquele abraço gostoso. Beijo, querida. Delícia a tua companhia. Admiro muito o teu trabalho, viu? Sigam ela é fantástica. Ah, eu também te via no Bom Dia, depois passei a ver no YouTube e hoje no Instagram. Ai, viu? A gente se acha, que delícia. Gente, é o seguinte, eu quero agradecer muito. Aqui tem uma pessoa, estou com 63 anos e ter descoberto o silêncio foi uma maravilha. Atelier Cavalieri. Viu a maturidade? Mas as palavras, gente, elas que estão dentro das palavras, elas têm muito esse vínculo com o silêncio trabalhado gostoso, né? É muito importante. Gente, olha, eu vou só falar para vocês. Mãe, obrigada. Delícia. Ricardo, vamos lá.
Vamos com você aqui para ver se a gente consegue finalizar. Verdade. Minha filha, sempre que terminamos uma ligação, ela fala que me ama. Eu digo que já sei, mas ela fala que é para saber mais. Isso é bom mesmo. Ah, Ricardo. Gente, o Ricardo é um paizão, né? Eu não vou falar da vida privada dele, porque eu não sei se eu posso, mas eu sou super fã, assim, da relação que ele tem com a filha, sempre tá colocando no Insta, e a gente vai lá xeretar e sempre tem coisa boa. Viu? O amor é bonito, né? E olha que bonito que ela fala. É para você saber mais. Que coisa linda nos dias de hoje. Essa semana recebi, a Cita falando uma mensagem tão linda de um amigo, e a única resposta que consegui dar foi: Te amo, somos amigos há 40 anos e foi libertador. Ai, que coisa linda, ai, que coisa boa, gente. Ó, gente, tá terminando nosso horário, o Instagram vai derrubar a gente. Eu vou ler o texto que eu escrevi para vocês, depois eu vou postar, depois vocês vão lá me dizer o que vocês acharam da live, tá bom? Preparei o seguinte texto para hoje. É, alguns ouvem as palavras, outros traduzem os seus significados. Os mais sensíveis prestam atenção às suas pausas, na cadência que conecta cada uma delas. Hoje, no entanto, quero revelar algo mais profundo sobre as palavras. Existem as palavras escondidas dentro das próprias palavras, feito biscoitinhos da sorte que você precisa quebrar para encontrar a mensagem. Palavras guardam segredos que são revelados somente em um outro nível de percepção. O amor sempre soube disso. Nós não. Nós conseguimos acessar essas palavras escondidas em raros momentos. Na angústia que pinga no papel, feito vela derretida e se transforma em desenho. Na declaração de amor que acontece no primeiro beijo. Na prece fora de hora que acerta os ponteiros do coração. Essas revelações acontecem de tempos em tempos, sempre que a nossa alma dança graciosamente na pontinha da nossa língua. Então a magia acontece. As palavras saem feito cânticos, até mesmo entre os lábios dos que não sabem cantar. Então hoje eu quero agradecer demais a presença de cada um de vocês, as palavras de vocês. E tenho que encerrar porque senão o Insta vai derrubar a gente. Mas dizer que eu sei que nessa noite tão bonita a gente conseguiu justamente acessar esse lugar dessa palavra que vai muito, mas muito além da palavra dita, é a palavra sentida. Prova disso é que começamos juntos aí e estamos aqui praticamente no mesmo número de pessoas começando e finalizando, então isso é muito simbólico, meu muito obrigada. Espero que vocês levem com vocês algo de gostoso. Eu tô levando, tô muito feliz com a live de hoje. Foi muito, muito, muito gratificante para mim estar com vocês, uma bênção. E obrigada. Uma pena não poder responder todo mundo, mas de alguma maneira vocês podem ter certeza que eu tô levando um pouquinho de cada um de vocês aqui, ó, naquele lugar que as palavras não somem, que é no coração. Tá bom, gente? Obrigada, obrigada, obrigada. Um beijo gigante e até a próxima.